Olá, tudo bem com você? Estamos de volta a mais um episódio de Inovação e Sustentabilidade e hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Profissão o reitor da Universidade Uninter, do Grupo Universitário Uninter, Benhur Gaio. O Benhur tem um vasto trabalho dentro do Grupo Universitário Uninter e ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história hoje. A Uninter é um dos maiores grupos de educação hoje no país, nós temos mais de 750 polos espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Parabéns, por ser reitor, de um grupo tão maravilhoso e que só cresce. Seja bem-vindo aqui com a gente para contar a sua história. Obrigado pelo convite e estamos à disposição aí de vocês. Fique à vontade. Bem, eu vou falar rapidamente sobre o seu currículo, porque ele é muito vasto e a gente tem muita história para contar aqui, Então, o professor é formado em administração pela Universidade Federal do Paraná, tem mestrado e doutorado em engenharia da produção, estudou na Espanha, em outras universidades aí fora do país. E agora está à frente, desde 2012, como reitor do Grupo Universitário Uninter. Agora, uma coisa que me chama a atenção no seu currículo é você ter apostado, junto com o professor Wilson Pichler, de ser um dos pioneiros também no EAD, o ensino à distância, quando ninguém acreditava nisso aqui no Brasil. De fato, Kelly, nós começamos no início dos anos 2000, quando o Ministério da Educação regulamentou os processos para credenciamento das instituições de ensino para ofertar EAD. E o professor Pichler teve uma visão de futuro para esse processo. Eu já vinha estudando educação à distância no meu mestrado, inclusive, e quando conversamos, tivemos aí uma sintonia fina, uma sintonia muito forte e avançamos nesse percurso da EAD no Brasil. É claro que eu não sou o precursor da educação à distância aqui na Uninter, nós tivemos outros professores que já trabalhavam com o professor Pichler e eu dei continuidade desde lá os anos 2000, início dos anos 2000, e chegamos hoje ao que é a Uninter, com mais de 750 polos, como você comentou. Temos 143 cursos de graduação, 380 cursos de pós-graduação lato sensu, e isso projeta a Uninter com mais de 430 mil alunos em todo o território nacional. E nós temos polos fora do Brasil também, Temos nos Estados Unidos 8 polos, temos em Portugal 2 polos, temos na Inglaterra e no Japão também 2 polos. Que maravilha, a Uninter está ganhando o mundo mesmo. Sem dúvida. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa luta de vocês lá no início. Parece que vocês transformaram um estúdio de TV pequenininho lá no bairro Água Verde em uma sala de aula que chegava até os alunos. Exatamente. Havia o CEBED, que era uma empresa que já existia e que treinava professores do estado aqui do Paraná. E o professor Pichler se associou a essa empresa no início e depois ele acabou comprando esse estúdio e nós começamos os nossos cursos lá naquele pequeno estúdio que era numa garagem de uma casa, de um sobrado, mas tinha uma antena maravilhosa da Embratel, tanto que todos nós falávamos, a gente não falava, vamos lá para o estúdio, a gente falava, vamos para a antena, porque a antena é que se destacava, E com isso as aulas eram transmitidas ao vivo. Então, nas nossas telesalas, que depois viraram polos de apoio presencial, os alunos iam presencialmente lá na telesala e assistiam às aulas ao vivo, transmitidas aqui de Curitiba. Inclusive, uma coisa que, assim, fora do contexto da educação à distância, nós fazíamos chamada dos alunos, nós cobrávamos a presença do aluno lá. É uma coisa que educação à distância não tem sentido mais, Mas na época a gente forçava a barra e cobrava. O aluno tinha que ir no dia que ele tinha aula, assistir a aula que era transmitida ao vivo daqui de Curitiba, porque na época nós não tínhamos tecnologia ainda para gravar nas aulas e disponibilizar para que os alunos pudessem assistir depois. Então, isso veio acontecer alguns anos depois, com a internet ficando mais poderosa, com mais banda, mas no início era assim, amassar barro mesmo. Você sabe, Benhur, que eu sou do tempo que criança, eu via, o meu pai fez alguns cursos técnicos do Telecurso. Lembra? Sim, aquela revistinha que chegava sim. pelo correio em casa. Ficava no encarte do meio das revistinhas, Exatamente. O Telecurso. E aí, lembro.
E aí depois veio esse tipo de modalidade que você está me contando agora. Até na Globo tinha, né? Passava algumas aulas do telecurso depois. E vocês, pioneiros aqui no Paraná, fazendo isso e hoje está no mundo inteiro. É muito recompensador fazer parte dessa história, né? Sem dúvida, houve um crescimento fantástico nesse processo. Já em 2020, nós tivemos o maior número de matriculados nos cursos superiores à distância, um número superior, maior do que nos cursos presenciais. Claro que se você pegar todas as matrículas do ensino superior, ainda há mais alunos matriculados nos cursos presenciais, mas considerando só a matrícula inicial, a educação à distância já superou a matrícula nos cursos presenciais. Eu ia chegar nessa pergunta para você. Desculpa. Quando veio a pandemia, quem é que já estava preparado para absorver esse montante de videoaulas que houve essa demanda, né? A Uninter. Agora veja o seguinte, Kelly, essas matrículas que eu falo foram um pouquinho antes da pandemia, porque a matrícula normalmente no início do ano acontece entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro para o ano seguinte. A pandemia começou em abril aqui, né? Entre março e abril. 16 de março, nós colocamos todos os nossos alunos presenciais em casa assistindo às aulas, porque nós tínhamos a tecnologia dos nossos estúdios, das nossas equipes de televisão, como vocês, preparados para passar as aulas ao vivo, do nosso professor ao vivo, em todas as nossas turmas, para os alunos assistindo de casa. E a pandemia foi decretada no dia 13 de março, mais ou menos. 13 de março, uma quarta-feira. Na segunda-feira seguinte, nós já estávamos com os nossos alunos em casa. Os nossos professores, no dia seguinte, foram para casa, principalmente aqueles que tinham uma certa idade, comorbidade, etc., e nós treinamos os professores do presencial no sábado e no domingo, e na segunda-feira começamos as aulas. Não, eu sei que eu estava lá no Inter Araucárias, que tem vários estúdios de gravação, eu estava trabalhando como roteirista lá, das aulas de Direito, e aí o que me impressionou foi que a Uninter estava realmente preparada, ela tinha inclusive os notebooks para passar para quem ia trabalhar em casa e não tinha computador adequado. Não, você vai levar o equipamento, está aqui, nós vamos registrar, nós vamos colocar a área remota trabalhando para você e tal. Eu achei isso incrível, assim, o preparo de vocês. Mas não foi só nosso. A equipe dos estúdios, né, lá o Sérgio Demome, eles fizeram um trabalho fantástico. Nós conseguimos colocar, estou te falando, em 3 dias, os professores em casa, com notebook, com câmeras, logo em seguida vieram aqueles banners para colocar atrás do professor já em poucos dias. Sim. Foi um trabalho assim de equipe fantástico, dando suporte para que a área acadêmica pudesse colocar os alunos em casa. Ou seja, quem se matriculou ali em novembro, dezembro, janeiro, não se arrependeu de estar na Uninter, né? Porque não perdeu nada com esse início de pandemia. Ao contrário de alguns colégios particulares, como o da minha filha, que os professores, coitados, eles não estavam preparados para a videoaula, né? Não tinham preparação, a educação básica sofreu muito. E não foi só a educação básica. Infelizmente, muitas universidades públicas ficaram sem aulas o ano inteiro. Sim. Tem instituições que ficaram praticamente sem aula por 2 anos, né, 20 e 21. Né? Então, imagina o prejuízo que levou isso para a vida profissional, né, primeiro acadêmica e depois profissional, né? Com impacto psicológico nesses alunos. A parte social, São né? 2 anos a menos aí na formação, né? Foi uma expropriação de um sonho, né, por 2 anos. Infelizmente, isso aconteceu. Nas instituições privadas no Brasil, aquelas que já estavam com a educação à distância consolidada, tiveram muita facilidade para desenvolver esse processo. Nós servimos, inclusive, de referência para algumas que não tinham educação à distância e nós ajudamos, orientamos como fazer, demos sugestões até nesse sentido, porque era uma situação de emergência, né? Para não deixar ninguém perdido, porque ficou todo mundo meio perdido, né? Como você mencionou, a educação básica foi assim um pecado que aconteceu com as crianças, né? Foi um pecado até com as crianças, eu diria com os professores também, porque eles fizeram o que podiam fazer de melhor, mas não estavam preparados. Não tinha estrutura, né? Não tinha equipamento, não tinha tecnologia. Vamos voltar um pouquinho no tempo e me fala um pouquinho de quando a Facinter se tornou FATEC.
Na verdade, a Facinter foi uma instituição credenciada, né, pelo MEC, que tinha cursos de licenciatura e bacharelados. E a FATEC Internacional foi outra instituição credenciada também para os cursos tecnológicos. E aí, com o passar do tempo, nós unificamos as duas e criamos o Centro Universitário, que foi em 2012. Foi transformado em centro universitário. E aí você assumiu como reitor. Eu já tinha assumido como diretor das duas simultaneamente, um ano antes, em 2011, e demos continuidade ao processo que estava tramitando em Brasília, no MEC, depois no Conselho Nacional de Educação. É uma burocracia tremenda essa, né? Tem todo lá um fluxo. E em abril de 2012, nós tivemos a emissão da portaria, publicada no mês seguinte, e aí iniciamos a trajetória de centro universitário. Mas, de fato, nós já estávamos estruturados como centro universitário. Não houve problema nenhum de transição, na verdade, algumas portarias somente de alguns cargos de pró-reitores e tal, e nós tivemos aí um fluxo bem tranquilo. Né, foi só uma burocracia mesmo. Foi muito mais na linha da burocracia. Nós já tínhamos estruturado toda a nossa área de educação à distância em escolas, depois levamos o presencial para dentro dessas escolas também, integramos, e com isso nós levamos muito ganho de qualidade, materiais, muitos recursos para o presencial também. Infelizmente, o presencial foi caindo com o tempo. Né? Então, eu ia falar das modalidades, né? A Uninter tem semipresencial, presencial e totalmente EAD, né? Na verdade, modalidade só tem duas. Duas? Modalidade é educação à distância, estou falando em legislação, né? Tá. Educação à distância e presencial, só tem essas duas. O que tem é metodologia. Então, a educação à distância, nós ofertamos com diferentes metodologias. Tem esta que é a principal, que é 100% EAD. Né? Hoje ela é 100% EAD porque até as provas os alunos estão fazendo em casa. Né? Então, ela é 100% EAD. Tem o semipresencial, que os alunos se encontram 2 vezes por semana com os professores, junto com seus colegas de turma, para discutir trabalhos, estudos de caso, PBL, aí depende de cada disciplina o curso. E tem também o telepresencial na Uninter, que foi uma criação do professor Pickler. O professor Pickler disse assim, olha, eu quero fazer um curso em que os alunos assistam aula ao vivo, de casa, tá? E que interajam com os seus colegas. E aí, então, colocamos toda uma equipe para trabalhar e desenvolvemos o telepresencial. Que bacana. Então, o aluno está em casa, ele tem dias de aula durante a semana, são 4 manhãs ou 4 noites, onde ele se conecta e está lá a turma dele assistindo aula. É como se ele estivesse na sala de aula normal. Tem alunos presenciais e tem alunos que estão em casa. E lá nós temos um professor principal na sala e temos um professor auxiliar que fica interagindo com os alunos. Que bacana. E dizendo, olha, o aluno tal, em tal lugar, quer fazer uma pergunta sobre tal coisa, tal, quer mostrar um exemplo, e aí joga na tela para os demais e o professor interage. Nós construímos essas telesalas lá no prédio do Garcês, né, na unidade do Garcês, e é um trabalho fantástico, um negócio muito legal. É diferente. Vocês estão conectando culturas, né, diferentes, Sim. no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo horário, os alunos se conhecendo, né? Fazendo Exatamente. essa interação social entre regiões também. E gente de fora do país, inclusive, né? Então, um professor, por exemplo, que tem... ele propõe lá, eu quero trazer aqui um cara lá dos Estados Unidos para falar sobre tal tema. Que bacana. Faz a conexão, a pessoa entra, fala, dá lá a sua opinião, etc. E cria-se com isso um enriquecimento muito grande do processo de formação. A sala não é mais do professor. A professora Dinamara, que é a diretora da Escola Superior de Educação, criou uma expressão. É uma sala do tamanho do mundo. Que lindo. Não e tem mesmo. limite. Não tem. Tem gente do mundo inteiro assistindo, participando desta aula, não está assistindo, né? Ele está interagindo. O professor usa ferramentas de pesquisa em tempo real, os alunos interagem no celular, né, mandam as respostas. É algo muito dinâmico. Vale a pena fazer uma matéria lá, né? Vamos sim, com certeza. Estou dando uma pauta para você. Vamos, com certeza. E vocês tiveram algum momento, claro, de serem o patinho feio da educação, né? Porque a pessoa falava assim, mas eu vou ter um diploma em EAD?
Será que tem força? Será que tem validade? Como é que foi essa luta? Foi um período muito difícil, muito complicado. Tanto é que, por diversas discussões que nós tivemos no Conselho Nacional de Educação e no próprio MEC, eles concordaram em não inserir no diploma a modalidade. Tanto que os diplomas, desde lá no início, foram impressos sem a modalidade presencial ou à distância, porque a resistência era muito grande dos próprios alunos. Então, foi uma forma de protegermos, em tese, né, essa questão da aceitação dos nossos diplomas. E no início foi complexo, porque nós, como faculdades, nós não podíamos registrar os diplomas. Quem faz isso é uma universidade. O centro universitário pode, tá? Mas como faculdades, quando era não. Facinter e Fatec, não. Nós fazíamos o registro aqui na Federal do Paraná, mas quando começou a ocorrer as colações de grau, as formaturas em grande quantidade, o pessoal da Federal parou, disse, não conseguimos. Sim. Aí nós fizemos parceria com outras universidades no estado e nós mandávamos assim de Kombi de diplomas para serem registrados. Sabe? Era uma coisa doida assim, né? E eu mesmo levava para o final de semana para casa pilhas de diplomas assim embalados, 500 e cada embalagem, e eu passava o final de semana na frente da TV assinando diploma. Né? Foi um negócio doido assim. Era maluco. Aí, tanto que nós investimos, aí criamos um sistema com um cartório aqui de Curitiba que desenvolveu um sistema digital. Uma assinatura digital. Uma assinatura digital. Não são essas atuais. Tá. Era uma assinatura digital que tinha um sistema de verificação de autenticidade. Entendi. Não é essa hoje, que é bem mais avançada, né? Até porque hoje os diplomas também são digitais. Não tem mais diploma impresso. Ah, que pena. Acho tão bonito. Não tem mais. Se a pessoa quiser, tem que requerer, pagar e tal. Porque o próprio Ministério da Educação estabeleceu essa regra. Em 2 anos eles vieram trabalhando e hoje o diploma é dentro de um sistema digital, então não tem como falsificar mais diploma. Ah, isso é ótimo. Porque existe também um comércio paralelo de diplomas aí acontecendo no Brasil. De médicos. Tem uma série de assusta. Tem uma série de coisas aí. Então esse aprendizado, né, de criação, de inovações, nós fomos desenvolvendo dentro de metodologias específicas e também usando tecnologias mais avançadas, né, para o processo de aprendizagem. Tanto é que algo que a gente sempre ponderou com as nossas equipes foi de que nós não podíamos deixar nenhum aluno para trás. Então nós temos alunos idosos, nós temos alunos que trabalharam na lavoura a vida inteira. Imagine as mãos de uma pessoa que pegou no cabo da enxada a vida inteira. Tem artrose, tem os dedos deformados e não consegue digitar um trabalho, digitar uma prova. Então, os nossos polos nos ajudam muito nisso. Como é que faz? Eles vão ao polo e alguém do polo os ajuda a fazer a prova, a fazer o trabalho, a estudar. E também nós passamos os conteúdos para essas pessoas em formato impresso. E a pessoa pede lá, eu não consigo, eu preciso do material e tal. Realmente, o pessoal mais antigo não gosta de ler um livro digital, né? Ele quer pegar o papel, ele quer sentir. E a faixa etária da EAD ainda está acima dos 30 anos, a média. Está baixando. Com os cursos novos, com as engenharias, com a educação física, essa faixa etária está diminuindo, mas é um processo muito lento. Ainda, a grande maioria é de adultos, pessoas com famílias e no mercado do trabalho. 97% está no mercado do trabalho, dos nossos alunos. Nós fazemos essa pesquisa de perfil inicial, né? E temos essas pessoas idosas. Felizmente, nós temos pessoas da família que ajudam, netos às vezes. É assim, uma história muito rica na formação dessas pessoas que estão realizando o sonho. Né? Isso. Exatamente. E aí, o que aconteceu com o passar do tempo? Nós começamos a obter grandes resultados, tanto nas avaliações do MEC, quanto nas provas que os alunos fazem, que é o ENAD. E nós conseguimos, Kelly, nós temos 5 provas de 5 cursos diferentes que os nossos alunos tiraram o primeiro lugar no Brasil inteiro, entre todos os alunos que fizeram as provas. Teve no Brasil lá 30 mil alunos fazendo prova presencial EAD e um aluno da EAD da Uninter tirou o primeiro lugar. Então nós tivemos 5 exemplos desses para provar que de fato a educação à distância forma, cria as oportunidades. Depende de cada um, né? Depende do esforço de cada um. Eu sou pós-graduada pela Uninter. Parabéns, gostou do curso? Eu amei.
Eu amei e já estou me preparando para fazer um mestrado. Vai em frente, não Já pare. Não vou Essa parar. é a mensagem. Né? É. Olha, eu queria agradecer a sua presença. Com certeza eu vou lá para fazer essa tele... O telepresencial. Telepresencial, porque eu achei incrível. Vale realmente uma reportagem a nível nacional. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem ainda não é aluno Uninter, para quem está pensando em fazer um curso. Tem gente, como você disse, assim, mas eu trabalhei na lavoura o tempo todo. Será que vale a pena eu começar a estudar agora? Conta para eles, assim, que vale a pena realizar esse sonho. Deixa a sua mensagem, por favor. A formação de uma pessoa ocorre durante toda a sua vida. Basta você ver aí no seu dia a dia o quanto você aprende com os mais novos, com seus colegas, com os mais antigos. Nós, principalmente agora, com essas tecnologias que nos trazem mensagens no dia a dia, por diferentes canais, nós estamos o tempo todo aprendendo. E eu me considero ainda um aprendiz, apesar de ter passado por inúmeras experiências de aprendizagem, de evolução, eu aprendo todos os dias. Fazer um curso superior, fazer uma pós-graduação, é a realização de um sonho para muitas pessoas nesse país. E hoje é muito fácil, é muito simples, a educação à distância ela é inclusiva. Você, com poucos recursos, inclusive financeiros, porque ela tem um valor muito acessível em termos de mensalidade, ela traz condições para que você faça um curso, se aprimore, melhore no seu ambiente de trabalho, melhore seu currículo, ou mesmo realizando um sonho, como nós já falamos aqui. Faz parte da vida de muitos milhares de brasileiros, de pessoas que estão dentro do território nacional ou mesmo fora do Brasil, essa realidade. Como eu falei, nós temos quase 600 mil alunos formados na Uninter. Nós trabalhamos com esses egressos, nós vamos lá atrás deles, perguntando o que eles estão fazendo, o que deixaram de fazer. E temos mais de 430 mil alunos atualmente. Não perca a oportunidade que você tem, faça a sua formação. Se não tiver condições de fazer um curso superior completo, hoje há cursos de 2 anos, de 3, de 4, de 5, depende muito de cada curso. Tem os superiores tecnológicos, tem bacharelados, licenciaturas, mas também tem cursos que são cursos livres, de extensão, que são cursos que aprimoram o teu trabalho. Basta entrar no site uninter.com e lá você encontrará a área de extensão, onde há centenas de cursos, muitos livres, muitos gratuitos e outros com valores bem acessíveis para que você se aprimore. Não deixe para amanhã. Um forte abraço a todos. Muito obrigada. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho lá, desde a criação, né, do Centro Universitário Uninter, desde esse estúdio que vocês tinham na Água Verde. É emocionante e continue assim iluminando o caminho das pessoas que querem crescer também através da educação. Eu que agradeço, Kelly, a recepção aqui. Continue também aqui com o seu excelente trabalho. Muito obrigada. Um forte abraço. E obrigada a você também. Então, como o professor Benhur disse, é fácil estudar na Uninter, inclusive financeiramente falando, existem bolsas de estudo através de sua nota no Enem, no ProUni, né? Você tem que ligar lá, tem que entrar no site, tem que conversar, eu tenho certeza que você vai encontrar um curso que vai tocar o teu coração e vai dizer, eu sempre quis fazer isso e eu vou conseguir, e você vai conseguir. Te prometo, porque eu fiz a minha pós-graduação agora, trabalhando aqui na TV, e fiquei muito feliz quando eu recebi o diploma. Então, não deixe de investir em você, por você mesmo, não pelos outros. Faça por você, para você ser feliz. E a educação só engrandece as pessoas. A gente se vê de novo no próximo episódio de Inovação e Sustentabilidade. Até lá. Tchau, tchau.